minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente, muito pelo contrário, mais uma convidada muito especial que vai poder agregar aqui um conteúdo de uma área que nós ainda não trouxemos ninguém, então sempre migrando, já passamos de 70 episódios e sempre alterando as áreas. Então o pedido seu é sempre aquele convidado, aquele segmento, aquela área que você pede, e nós vamos atrás tentando buscar aí sempre complementar o seu conhecimento. Mas ela já está aparecendo aí na sua timeline, mas daqui a pouquinho eu vou dar maiores detalhes, a gente vai apresentá-la com todo, né, o completo, o gabarito completo que ela merece. Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais um episódio do No Topo, mais um empreendedor aí, uma empreendedora hoje de um ramo diferente. Então, muito feliz para trazer para você que nos segue inspirações de acertos, inspirações de erros, para você também botar sua ideia em prática. Agradecer também nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis. Você pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Como é que funciona o trabalho deles? Você quer comprar um imóvel no Garcia, no patamar X, passa para o Diego, para o Jaisso, que eles encontram o imóvel e eles fazem a melhor negociação. É impressionante. Faça contato. @Melhores Imóveis, BNU. Olá, Sheila. E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez. E a gente acaba sempre esquecendo, mas é legal trazer informação. Você nos procura lá no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast, para mandar as perguntas e também para sugerir convidados. E a convidada de hoje foi uma sugestão da nossa audiência. Foi uma pessoa que nos acompanha, depois veio mais uma segunda. Então, sugira o seu convidado, sugira o empresário que você admira, que a gente vai trazer ele aqui. E hoje a gente vai receber aqui a convidada que veio através desse tipo de comunicação lá pelo nosso Instagram. A gente pede também no YouTube, você já sabe qual é o canal, no Topo Podcast. Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Toda quarta-feira o conteúdo novo é postado. No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, todas as plataformas de áudio. É distribuído também o áudio dessa entrevista. E aí você conhece a história aí de todos os grandes empresários aqui da nossa região. Então, muito obrigado para você que está aí conosco. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, com grande satisfação. Episódio 73, só para ficar registrado. Fantástico. Está aqui conosco hoje, então, a Grace Gisler, ela que é empresária da Himac, comércio de máquinas e de costura. Nós vamos falar muito sobre esse segmento, máquinas novas, usadas. Então, Grace, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia a todo mundo. E eu fico muito feliz e muito grata pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Maravilha. Obrigada. Queria que você começasse bem do princípio mesmo, ou seja, a empresa em si é uma empresa que surgiu em 2009, é isso, né? Isso, surgiu em 2009. Na realidade, ela já surgiu há muito tempo antes, né? Mas ela surgiu com o meu pai, sendo autônomo. Ele era mecânico de máquinas de costura e ele locava muitas máquinas de costura na época. Então, ele passou assim por um período que foi muito ruim. Ruim no sentido para ele, né, que locava a máquina, porque foi bom. Hoje em dia, então, as pessoas têm a oportunidade de estar comprando máquinas de costura, às vezes fazendo financiamentos, né, a longo prazo, e aí o valor diminuiu e ele ficou muito próximo ao valor de um aluguel. Então, quem locava antes teve a oportunidade de comprar, mas aí, como ele não tinha esse conhecimento dos trâmites administrativos, de vendas, e ele era mais na parte prática, então surgiu a oportunidade de eu entrar junto com ele na empresa. Mas a empresa, o CNPJ, ele já existe há mais de 30 anos. E a nossa empresa, a loja física, então, ela existe há 14 anos. Então, a partir de 2009, meio que dá uma guinada, na verdade, né? Isso. Passa a atuar como loja, de fato, como empresa de fato de vendas de máquinas, Isso. da parte de novas, usadas. Que até então, teu pai era quase que um autônomo. Hoje colocaríamos assim um microempreendedor individual, por exemplo, Sim. né? E a partir dali a empresa começa a ganhar corpo, então, né? Isso. A partir de 2009, então, a gente começou a fazer a venda de máquinas novas, usadas, né? A gente continua ainda com a locação de máquinas, que às vezes ainda é procurado por uma primeira empresa, assim, né? Por exemplo, assim, alguém sai da empresa, como a gente estava comentando antes, né? Entre nós, dentro dos bastidores, às vezes não quer fazer esse investimento inicial da compra de uma máquina, então tem muita gente ainda que opta hoje em dia também pela locação. É muito menor o número, mas ela ainda existe. E a gente vende peças, acessórios, e estamos começando a vender também no Mercado Livre. Estamos migrando para a área do digital também e fazendo workshops sobre pequenas manutenções de máquinas de costura, né? Então,
estamos começando a agregar Ampliando assim, os mais horizontes, coisas. E você está desde o início da empresa, desde 2009, você está junto com o teu pai? Isso, desde 2009, então eu estou junto com ele. Eu na Aham. parte administrativa, de vendas, e ele na parte de mecânica, consertos de máquina. Ele é o técnico, é o cara que conhece Ele é o profundamente, técnico, né? ele já tem mais de 40 anos de experiência e conhece muita coisa. E esse nome Raimac é uma homenagem ao teu papai. Sim, na realidade a gente até brinca, né? Porque todas as lojas de máquina de costura de Blumenau iniciam com o nome de quem foi quem iniciou, né? Então, nada mais justo do que aplicar o Raimac em homenagem a ele, que se chama Raimo. Raimundo. Isso. E a tua mãe também envolvida com o segmento? Sim, a minha mãe ela é costureira, mas ela não trabalha conosco na loja. Perfeito. Mas ela sempre foi costureira, na realidade. Já falou o nome do pai, tem que falar o da mãe agora, senão ela fica brava. Isso. Como é que é o nome da mãe? A minha mãe se chama Elivera Gisler. Opa, um abraço especial aos dois. Edinho, empresa familiar, já dá para perceber aqui claramente. E num segmento que nós somos muito fortes aqui enquanto Sem região, dúvida. né? Na verdade, a gente já falando no bastidor, é uma grande oportunidade, né? Porque na história de Blumenau, basicamente, todo mundo saiu dentro da Hering, né? Hoje a gente virou um polo têxtil muito pela história da Hering, que lá em 1880 começou a costurar aqui na região. E aí, todo mundo que foi saindo da Hering foi fazendo a sua empresa, e foi fazendo a sua empresa. Isso continua até hoje, né? Quem sai da Kili faz sua empresa, quem sai da Rovitex, quem sai da Brandly, isso foi acontecendo. E, às vezes, eles não conseguem comprar uma máquina de uma grande empresa que já está aí 30 anos, 40 anos, vendendo para essas grandes empresas. E aí surge uma loja como a Raimac com uma oportunidade muito incrível. Então, a sacada é muito boa. Agora, conta um pouquinho para nós como é que foi essa evolução, né? Lá em 2009, parar de alugar, né? Começar a comprar e vender, começar a consertar, enfim... Até os dias de hoje, você comentou de Mercado Livre, você está pensando em consumidor não só mais daqui, Sim. mas do Brasil inteiro, né? Sim. Vai expandindo, até porque existem outros polos têxteis no Brasil. Exatamente. Né? Aqui é polo de confecção, mas existe o polo de toalha, existe o polo de vários outros ramos, Sim. de beachwear e por aí vai. Conta um pouquinho para nós como é que é essa expansão, essa história aí da Raimac. Sim. Então, em 2009, quando eu entrei, a gente ainda alocava muita máquina, assim, mas já tinha... não tinha tantas pessoas terceirizadas quanto tem hoje em dia. Então, normalmente, quem tem um pouquinho de conhecimento sobre costura e, às vezes, não quer trabalhar numa empresa... Porque, assim, o que eu vejo que acontece, né? Normalmente, quando você terceiriza essa operação, normalmente é uma mãe de família que às vezes tem as crianças para cuidar. Então, é uma fonte de renda que ela consegue agregar as duas funções. Ela consegue trabalhar em casa e consegue cuidar ali do seu lar e tudo o que precisa. Então, hoje, cresceu muito o número de terceirização. E, assim, até bom para as empresas, porque acaba diminuindo muitos custos. Sim. Então... eu percebo que é bom para os dois lados. Tem muitas empresas ainda, porque você sabe, né, folha de pagamento e tudo, é um alto custo para a empresa. Então, tem muitas empresas grandes que eles têm o setor ali dentro da costura, só que a maioria já terceiriza. Sim. E tanto é que a gente também faz isso dentro da nossa empresa. Por exemplo, mecânicos de máquinas de costura, a gente não tem, por exemplo, profissionais registrados. Nós temos profissionais que são terceirizados. Atuam sob demanda, né? Exatamente, eles atuam sob demanda. E isso acontece muito com essas pessoas que são autônomas na área, né? Até pela alta carga tributária no Brasil, né? Sim. Então, A quando própria você... reforma da lei trabalhista, né? Que Isso. incentivou, inclusive, a terceirização, né? E aí a facção, né, popularmente conhecida aqui, né, por fora se chama de oficina de costura Sim. e tal, mas aqui a gente conhece como facção. Ela acaba sendo muito interessante por possibilitar isso, então um ganho maior para aquela dona de casa que não consegue, às vezes, estar integralmente fora de sua casa. E, ao mesmo tempo, sendo interessante para a empresa. Sim, e tem outra questão também, porque assim, a maioria que trabalha nesse ramo, como né, na área da costura, são mulheres, né? Sim. Então, tem toda essa questão de ter filhos, de ter uma rotina. Quando pensa, para uma empresa, você ter que arcar, às vezes, com um custo de uma pessoa que está ali gestando até, né, ter os 6 meses e até retornar para a empresa... Então, essa forma de terceirizar fica uma coisa que é legal para os dois lados, né? Então, tem muita empresa hoje que opta por isso mesmo, tá?
por essa questão de custos. Por isso que cresceu tanto essa questão da terceirização, né? Ô, Grace, tu calcula esse tema que nós estamos explorando hoje? Tem 2 camaradas aqui que só trabalham a vida toda dentro da indústria têxtil. Imagina. Entendeu? Então aqui, o outro lá os- pipocando lá no canto, ó. Juntar os dois dá 30 anos. Entendeu? Que bom. E assim, ó, eu tenho uma dificuldade ainda, 15 anos de têxtil, Sim. quase, completa aí daqui um pouquinho tempo. Eu tenho uma dificuldade ainda em identificar essas máquinas, em entender o que cada uma faz. Como é que foi pra ti lá no começo? Porque o teu pai, tu comentou, 40 anos de experiência, tua mãe costureira a vida toda. Sim. Mas como é que foi pra Grace começar no empreendedorismo, num mercado que tem tanto detalhezinho pra tu saber do que fazer? Como é que foi isso lá em E 2009? tu não eras o segmento, né? Não, eu nunca pude segmento, eu não sabia o que era uma agulha. Às vezes o cliente chegava lá e me perguntava, eu quero agulha de tal máquina. Gente, eu abria a gaveta e eu perguntava, você pode me ajudar? Porque eu não sei, às vezes assim, né? Tentava colocar plaquinha em tudo. A hora que meu pai estava ali na loja, tentava usurpar todas as informações que eu conseguia. Mas assim, no começo, pra Grace, pra mim, foi muito difícil, assim, né? Muitas vezes, às vezes eu pensava, nossa, eu não sei se isso é pra mim, eu não sei se isso é pra mim. E graças a Deus, assim, né, eu sempre falo, a gente sempre cruza com pessoas incríveis na vida, né? Então tinha muita gente boa que me ajudava nesse começo, sabe? Eu acho que eles viam o meu desespero e lá, vou ajudar. E sobre a questão das máquinas de costura para eu aprender, hoje em dia, por exemplo, assim, que nem meu pai passava muito tempo fora, então eu cuidava da parte administrativa, cuidava da parte de vendas e ainda cuidava da parte mecânica, porque quem limpava a máquina quando ele não estava, por exemplo, era eu. Então, graças a isso, eu pude aprender, por exemplo, muito sobre peças de máquinas, aonde que vai. Se eu não tivesse passado por esse processo, eu não consigo... imagina, uma máquina tem... Eu não consigo nem imaginar quantas mil peças existem numa máquina de costura. Então, se eu não tivesse tido esse dia a dia ali, na função de colocar realmente a mão na massa, eu não teria aprendido tanto, né? E a questão das máquinas mesmo, quando ele estava lá, ele me deu um treinamento assim antes, isso aqui é uma overlock, isso aqui é uma cobertura. E no dia a dia, conforme ia entrando as máquinas, aí ele ia testando, ia me mostrando as funções. Então, hoje em dia, eu consigo ter esse discernimento de tudo, de cada operação, tudo por causa disso, né? Que quando ele estava lá, ele me ajudava. Mas... desculpa. Mas no começo foi difícil, assim, foi... Ô, Grace, mas eu acho que esse é um destaque bem importante a gente fazer, porque além do episódio chamar a atenção pela atividade muito forte da nossa região, Sim. mas essa relação familiar. Sim. De pai e filha, nesse caso, porque muitos não dão certo. Uhum. É a mesma coisa, até mesmo quando o pai é médico e pede para o filho também ser médico. E é a vontade do pai, mas o filho acaba desistindo pelo meio do caminho. Enfim, uma coisa é o pai, outra coisa é a filha, é o filho. Uma coisa é a mãe também, nesse caso, né? Essa relação de tentar fazer passar a descendência, essa herança profissional. Tu foi te apaixonando, então, pela área ao longo dos anos, porque rompe esse teu segmento profissional, vem de um outro segmento, entra numa situação mais por nível de família, né? Inicialmente, aposta com o teu pai, por ser o teu pai, com certeza. Sim. E como é que foi ao longo dos anos, então? Toda essa dificuldade inicial, você foi conquistando, você foi gostando disso? Sim, eu fui gostando disso e hoje em dia eu adoro trabalhar com isso, me identifico muito com a área, só que assim, foi, como eu falei, né? No começo foi um pouco difícil, porque como eu não tinha esse conhecimento, então para mim tudo era muito difícil. Sim. Até conseguir conquistar uma informação, até, né, ter domínio sobre alguma coisa, teve que ser com muito aprendizado. Ele não estava na loja, eu estava lá no catálogo olhando, sabe? Ele não estava, eu estava fazendo planilha no Excel, tentando fazer uma maneira com que eu entendesse o que nós tínhamos de estoque, entender o que era. Ele ia para São Paulo fazer pedidos, vinha caixas e caixas de peça e eu não sabia nem metade para que servia. Mas tu tinhas vontade em aprender, em verificar. E aí eu estava ali no catálogo toda hora olhando, identificando, vendo e enchendo o saco dos fornecedores, o que é isso? E aí, quando ele estava lá também, ele me ajudava. Só que essa questão de realmente de trabalhar entre família é muito bom,
porque, querendo ou não, né? Imagina, para mim é um orgulho trabalhar com meu pai, né? Mas tem essa questão de que a gente teve que sentar e falar, não, eu cuido disso daqui e você cuida disso daqui. Deixar muito claro os papéis, Exatamente, né? A gente teve que deixar muito claro os nossos papéis, porque senão a gente não conseguia desenvolver. Porque quando eu queria me meter lá no que é o dele, dava algum... Conflito, né? Aí quando ele se metia em algo, né? Se metia no sentido bom, que eu digo, Sim, assim, né? Às sim, vezes sim. vinha lá e falava, não sei o quê. Mas pai, eu que estou no dia a dia, para mim é melhor dessa forma. Sim. Talvez para você seja diferente, mas para mim, eu que estou aprendendo, eu preciso tentar me entender e a forma que eu me entendo é dessa forma. E aí teve muito disso, assim, no começo. Muitas vezes a gente sentou juntos, a gente chorou e a gente falou, meu Deus, será que a gente vai continuar? Porque às vezes é difícil, porque é difícil você conseguir conciliar, às vezes, a relação profissional com a relação afetiva, né? Exatamente. E, assim, até hoje, às vezes, também é isso. Porque, acontece sei lá, a gente, né, não se entende em alguma coisa. A gente fica chateado, tem essa chateação, tem essa, né? Mas aí você tem que ter esse discernimento, né? Dos dois serem maduros. Não, isso daqui é uma coisa familiar, isso daqui é uma coisa particular nossa. Então, eu precisei também cuidar muito na questão de autoconhecimento para eu conseguir lidar com meu pai, assim como para ele também, porque nós somos pessoas diferentes, né? E gerações diferentes. Gerações diferentes, por exemplo, que nem eu. Assim, agora eu estou entrando muito com essa questão, mas já era para ter entrado muito antes. Eu já estou atrasada, digamos assim, mas eu estou indo muito agora para o digital, por exemplo. Ele ainda não consegue entender muitas coisas, mas a gente tem que respeitar e tem que tentar mostrar, né? Eu sempre falo assim, não adianta ficar falando, eu tento mostrar para ele no dia a dia de que esse é o caminho, sabe? E é legal fazer esse recorte, Edinho, Sheila, porque assim, Grace, muita gente está nos assistindo pode exatamente estar vivendo esse conflito neste momento. Sim. Às vezes você perde um grande negócio na família pela dificuldade de relacionamento no dia a dia. Porque essa questão da afinidade, ela mistura muitos papéis. Sim. Claro que por parte do teu pai há até uma certa proteção adicional. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, por parte sua, há uma chamada de independência, porque você já tem essa capacidade para poder ver o negócio ir adiante. Exatamente. E aí fica muito nessa linha tênue. Então, é muito complexo. E bons negócios já deixaram de existir, às vezes por uma simples discussão corriqueira. Sim, isso acontece assim com frequência. Tanto é que a gente já teve nesse papel. A gente já sentou e falou assim, eu acho que não vai dar certo, mas aí precisa também cada um tomar sua consciência e falar, nossa, o que eu posso tentar melhorar para que isso dê certo? E até porque isso em alguns momentos, exatamente, recuar, porque nem sempre eu vou ter a razão, nem sempre ele vai ter a razão. Eu sempre penso que não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes. Então você me fala a sua razão e eu falo a minha, e a gente vai tentar entrar ali num bom senso para tentar fazer a coisa que é o mais correto para a gente atualmente, né? E hoje você acha que toda essa situação mais drástica já ficou para trás e hoje, de fato, a empresa, ela... Hoje, sim. Só que aí, por exemplo, agora eu passo por uma situação com ele. Por exemplo, ele já quer se aposentar, né? E mais do que merecido. Ele já é aposentado, mas ele está todo dia, por exemplo, lá na empresa, assim, ainda, né? E a gente tem muita dificuldade hoje de achar profissionais mecânicos de máquina de costura, por exemplo, para executar a função dele. Perfeito, com todo o conhecimento vasto Exatamente. que ele possui, né? E aí, assim, com essa dificuldade, por exemplo, o que me surgiu ali? Eu, né, matutando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não acho ninguém. O que a gente vai fazer? Então, eu peguei e aí recentemente, agora, a gente criou workshops. Para quê? Para que ele tenha todo esse conhecimento, ele pode, então, repassar para outras pessoas, costureiras, para evitar, assim, para diminuir a questão de mecânico de máquinas de costura, por exemplo, as chamadas de mecânicos. Então, vamos passar o conhecimento para esse pessoal. Vamos passar isso para começar a diminuir essa questão do nosso serviço na questão da mecânica. E é uma coisa que está dando super certo. A gente precisa ter essa cabeça aberta para poder se transformar em algumas situações, porque tem coisas que é só no dia a dia, a gente vai lidar ali no dia a dia, e se a gente continuar naquele modelo tradicional que deu certo até agora, mas não está mais dando certo.
E a gente tem que saber a hora que abandonar o barco também para entender que isso não está mais dando certo. Vamos mudar, Exato. vamos remar de outro jeito, vamos para outro lugar. E você vê como isso é tão verdade que você fala, o Chilo e Edinho vão lembrar bem, nós temos aqui, por exemplo, o proprietário da Senhorene Barbearia. Imagina um segmento como barbearia, Grace, onde você não consegue pegar na rua qualquer um e dizer, vem Sim. cortar um cabelo aqui, vem fazer uma barba, ou seja, Sim. prestar o serviço. Sim. Você não forma em qualquer lugar esse tipo de profissional. Inclusive, é extremamente difícil alguém que difícil. forme esse Tem que ter profissional. conhecimento e habilidade. É. É duas Exatamente. coisas, né? Exatamente. Então, não é botar um anúncio simplesmente e vai vir gente e só entregar currículo. Você tem que ter experiência prática mesmo. Exatamente. Isso é uma questão que a gente sempre se pega. Porque assim, não adianta só fazer um curso. Sim. Nossa, quanta gente já passou pela gente. Não desmerecendo, porque Claro. cada um tem Claro. seus pontos positivos e negativos. Só vocação, né? Exatamente, tem sua vocação. Mas tem muita gente que às vezes acha que fazer um curso é o suficiente, que vai substituir, por exemplo, a experiência de 30 anos. Não vai substituir. Isso é bem complicado. Então, para você conseguir achar alguém que é esse perfil, e meu pai, assim, quem conhece ele é uma pessoa que ele é exigente, ele é uma pessoa que senta na máquina, ele tem a paciência de ficar, se precisar trabalhar 5 dias em cima da máquina, ele vai trabalhar e ele vai resolver o problema. Agora tem muita gente que começa a ficar um dia e não vai, acha que resolveu, aí chega no cliente, a máquina não funciona. Aí já começa a ficar nervoso porque acha que já fez de tudo e aí, sabe? Então, a gente lidar com esse tipo de situação, eu sempre falo, a gente lidar com uma situação em que, quando a pessoa vai lá, chama um mecânico, é porque a situação já está complicada. Ela já não Está parada muitas vezes. Exatamente, Né? ela Sem já está faturar. parada, está ali sob pressão. É. Provavelmente é uma pessoa que já tentou fazer de tudo em cima da máquina e não conseguiu. Então, até chamar um mecânico, até ele chegar lá e conseguir resolver essa situação, quanto tempo ainda mais isso vai demorar? Quando não quebra uma peça e às vezes não tem aqui, tem que encomendar de São Paulo e a máquina fica parada. Então, às vezes a gente tenta levar outra máquina para cliente, por exemplo, para ela conseguir pelo menos ir produzindo até, né, conseguir fazer esse conserto da máquina. Então, é complicado nesse sentido. Então, assim, eu vejo assim que às vezes até tem mão de obra, mas muita mão de obra desqualificada ainda. Isso é isso que assim a gente sempre tenta priorizar. Então, quando a gente entra alguém lá para trabalhar conosco, meu pai fica lá em cima e ele ensina do jeito dele. E isso é bom, porque ele é daqueles mecânicos antigos ainda, que quer resolver a situação. E hoje em dia tem muita gente que é só trocador de peça. Ele senta lá na máquina e troca de peça e acha que aquilo lá vai resolver. E aí é a experiência que é o diferencial, né? Mas para você tornar uma pessoa experiente, precisa primeiro passar por toda a prática, né? Não vai ser do dia para a noite. Sem dúvida. Ô, Grace, eu queria pegar ali que tu comentou do digital, né? Você falou, um pouco atrasado, mas agora estão entrando. Sim. Conta um pouquinho, porque assim, você tem uma loja local em Blumenau. Sim. E a gente já entrevistou até aqui outras pessoas que também têm lojas físicas, locais, na cidade ou na região. E às vezes o público era aquele, estava acostumado, é a Dona Maria que tem a facção, é o fulano. Agora você começa a expandir para fora dos seus limites e isso pode aumentar em muito o seu faturamento, desde que você consiga seguir um caminho. Mas, por outro lado, você começa a trabalhar com coisas que você não conhecia. Devolução, Sim. direito do consumidor de devolver em 7 dias e por aí vai. Como é que está sendo esse aprendizado? Desde quando é que está no digital? Como é que está sendo essa evolução para você? Então, a questão do Instagram, nós estamos mais ou menos... Vai fazer 1 ano, assim, então a gente tenta trazer tutoriais de costura, que normalmente o pessoal gosta. Conteúdo. Conteúdo, trazer novidades de peças, acessórios, tudo para facilitar a vida de quem está ali, né? Precisando fazer as suas costuras, né? E a questão, por exemplo, do digital, tem muito, assim, como que eu posso dizer? Eu tenho que estudar muito. Eu estou estudando muito. Eu estou nesse processo. Então, eu ainda não tenho propriedade para falar sobre muitas coisas, porque eu ainda estou nisso. Você vê que os últimos 3 dias, eu passei, por exemplo, a tarde toda só estudando conteúdos, aí montando estratégias para conseguir alavancar em vendas e está sendo dessa forma. E acontece isso. Tem devoluções, você tem que abranger mais o seu conteúdo. É bem desafiador, porque
essa questão que às vezes a gente se bate, por exemplo, o meu pai, ele é conservador. Mas para que você vai fazer isso? Eu falo, pai, a gente trabalhou tanto, agora que a gente tem capacidade para dar mais um degrau, por que eu vou ficar aqui, digamos, só pensando dessa forma? A gente tem capacidade de expandir, então a gente, né, tem estoque, tem um monte de coisa. E claro que ainda falta muita coisa, mas eu sempre falo, todo dia tá ali, estudando e executar, estudar e executar, estudar e executar. E assim Isso a gente vai caminhando. Tem um case aqui na região, sem citar nomes, mas de uma garagem de veículos que tem acho que 8, 9 lojas, e também um senhor que fundou e tal, da geração antiga, e o filho veio e colocou uma loja virtual para vender carro. Sim. E o pai não acreditava, né? Vender carro virtual. Hoje a maior loja deles é a virtual. Eu é mais do acredito. que as 9 lojas físicas. Sim. Vendendo carro pela internet. Então, hoje em dia a internet te possibilita chegar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde tu Sim. quiser. Então, sem dúvida nenhuma, não pode ser ignorado. E a gente sabe da dificuldade desse começo, principalmente porque você vai começar a criar um nome. Na região você já tem um nome. Sim. Então, é uma dor ter que se apresentar, é uma Sim. outra forma de negociar. Exatamente. Mas, sem dúvida nenhuma, não pode ser ignorado, Não. né? O que você falou, poxa, entrei tarde, é verdade, do ponto de vista que, cara, hoje em dia todos os segmentos têm espaço Sim. na internet. Sim, isso até que eu iria comentar, porque assim, hoje as vendas da internet, eu acho que eles estão, após a pandemia, cresceu já muito, né? Mas hoje no Brasil, por exemplo, né, de tudo que se consome, em média gira ali em torno de uns 17%. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse número em vendas basicamente já ultrapassa 30%, 40%. Sim. Então a gente Na tem China muito. também. Exato. A China é outro exemplo. Então a gente tem muita capacidade e eu vejo a tendência como essa. Tanto é que eu digo assim, a gente entrou há pouco tempo, mas hoje eu já vejo que a gente já tem algum número de vendas e que já está ali brigando ali um pouquinho com o balcão ali do nosso Mas eu dia ia a falar, dia. Você vê Entendeu? esse potencial. Eu participo muito do mercado digital. Tem inclusive em 2 eventos agora na sequência. Mas ano passado me chamou a atenção um evento grande de e-commerce em São Paulo. E aí, no aeroporto, esperando o Uber, tinha um cara esperando, vai para o mesmo lugar, dividimos o Uber. O cara tem uma lojinha de camiseta, que eu nunca ouvi falar em Blumenau. Ele fatura pela internet 2 milhões por mês. Pela internet. Camiseta masculina. E nunca tinha ouvido falar. E é uma lojinha, existe a lojinha física ali, que deve vender 20, 30 mil no mês aqui na lojinha física. Mas ele pegou o jeito... E na internet ele fatura milhões. Então, assim, olha o leque. Quando é que ele ia com aquela lojinha faturar perto disso? Mas é porque assim, na internet é estratégia. Você precisa realmente estudar para conseguir ranquear os produtos e a partir do momento que você consegue ranquear nessa plataforma, você vai vendendo automático. Aí assim, eu até brinco com, né, final de semana, às vezes tá ali, domingo, tá ali vendendo. Eu nem tô com a loja física em aberto, mas tá ali, você vendeu. Aí segunda-feira, levanta, faz, prepara, despacha tudo. E é isso, entendeu? Essa é a possibilidade que eu acho muito legal de você estar podendo, assim, por exemplo, mesmo que a loja física esteja fechada, você está ali vendendo. Sim. E aí você consegue alcançar lugares que você nem imaginava. Por exemplo, esses dias a gente fez venda para Manaus, para Mato Grosso do Sul. Quando alguém iria vir comprar alguma coisa na nossa loja, por exemplo, entende? Tem uma vantagem, né? Porque tu tá em Blumenau, o pessoal enxerga como um polo, Sim. com autoridade. Sim. Né? Pô, despachando de Blumenau. Opa, não, ali eles entendem de costura. Mas é verdade. É um é uma selo. construção também. E sim, Blumenau é um grande polo têxtil. Agora, por outro lado, você tem que agregar o teu conhecimento a nível nacional também, né? Ou Sim. seja, a parte de preços, por exemplo, você Tem passa que- também a concorrer no mercado que até então você não se preocupava. Exatamente. Né? E tem as taxas do próprio portal. Sim. E são taxas, às vezes, um pouquinho elevadas. Cada vez São. mais eles têm elevado esses valores. Tem o frete, Tem tem tudo isso aí que você tem que tornar uma equação facilmente degustável, porque você tem que ser competitiva, Sim. senão não vale só anunciar também, né? Exatamente. Tem algumas estratégias até no começo, né? Que realmente você vai perder dinheiro, digamos assim, né? Você queima dinheiro, como a gente fala. Mas, assim, é a mesma situação que hoje você abriu uma loja física. Então, você vai também ter seus investimentos. Iniciais. A diferença é que você não vai pagar um aluguel, você não vai, né? Só que, às vezes, você vai precisar perder 2, 3
R$10 num produto. Você vai subsidiar, né? Exatamente. Até você conseguir ranquear e depois as vendas elas vão acontecendo no automático, daí com uma margem de lucro. Mas são tudo estratégias. Por isso que você precisa estudar. Se você entra num digital desse sem conteúdo nenhum, você desiste. Sim. Você desiste, porque se você não entende a lógica daquilo lá, você desiste. Todo mundo acha que também é só botar e vender e vai sair vendendo, Não. né? E não, né? Você vê quanto você está se preparando, Exatamente. estudando, analisando para poder fazer as coisas O segredo é a avançarem. escala, né? Quando você faz um Exatamente. trabalho bem feito, ele escala muito. Mas ele tem muito Exatamente. trabalho até você chegar nesse ponto. É isso que eu iria falar. Porque, por isso que eu digo, a gente é recente agora no mercado. Você vê que eu estou agora, desde o começo do ano que eu comecei um pouquinho mais firme. Então, ainda estou nesse processo ali de, às vezes, estar perdendo dinheiro, mas em outros produtos a gente já conseguiu ranquear e eu já estou começando a... Então, assim, hoje em dia está um pouco mais equilibrado, mas ali, quando a gente começou há um mês, não estava desse jeito. E aí entra outras coisas. Vamos negociar com o fornecedor. Agora, eu já não estou mais comprando uma caixa. Agora, eu vou comprar 5 caixas Começa de a ganhar você. poder de barganha. E aí você vai ganhando poder de barganha, isso mesmo. E aí tudo gira em torno disso, né? Mas é interessante também para mostrar para o pessoal que está em casa, enfim, está nos assistindo no seu local preferido, de que é possível. Ou seja, vocês vêm de uma loja tradicional, Sim. teu pai é uma pessoa extremamente competente naquilo que faz, mas já tem, evidentemente, uma outra visão, e você está rompendo uma barreira, Sim. né? Muito importante dentro do teu segmento, e mostrando, sim, que é possível dividir esse tempo com as ações de balcão, com o comércio eletrônico, que Sim. realmente é um mundo sem volta, mas que, acima de tudo, também tem que se trabalhar bastante para alcançar o sucesso, né? Sim. Não tem é que só trabalhar anunciar bastante. lá, achando que o nome é aquele local bem feito, vai dar resultado, né? Exatamente. Eu sempre brinco. Agora eu sou a empacotadora oficial da Himac, porque é isso. A gente tem muito serviço, mas para mim é uma coisa que eu gosto. Então eu sempre gostei dessa. Eu não. Como que eu posso dizer? Eu sempre tentei agregar coisas novas. Tanto é que se você tenta olhar a nossa página do Instagram hoje, eu sou a pessoa que vou lá e tento procurar as novidades. Eu tento trazer para o pessoal, isso aqui tem de novidade. Para sair daquela coisa Claro. do tradicional, que todo, né? E é isso. A pessoa me passa alguma coisa. O que a gente pode fazer para ajudar, sabe? Eu sempre sou essa pessoa que a gente... Vamos tentar de forma criativa ver o que dá para fazer. Perfeito. Às vezes eu não tenho informação, vou perguntar para meu pai, vou perguntar para outro mecânico que está ali, vou perguntar às vezes para fornecedor, você tem isso, você tem alguma coisa que faz isso daqui, meu cliente está procurando isso aqui para facilitar a vida, então é dessa maneira que a gente tenta trabalhar, né, para realmente resolver o problema daquela pessoa, né? Perfeito. Legal. Eu tinha até uma dúvida ali para fazer sobre a relação com fornecedores, mas tu já deu uma boa pincelada na resposta ali, eu vou pular ela. Então eu vou entrar nas perguntas da audiência, que é o que a gente abriu lá na caixinha do Instagram e o pessoal foi nos enviando. Certo. Deixa eu só abrir aqui que fechou. Vamos lá. A Andréia, querida Deia Raquel, ela perguntou assim, como você planeja o seu dia a dia? Então, o meu planejamento é na loja, será? Ou Na loja, né? Então, hoje eu trabalho muito com a agenda, né? Porque a gente precisa detalhar, eu penso, né, dessa maneira. E a questão de como que eu trabalho, eu não entendi muito bem essa pergunta, porque... Bom, se quiser talvez então ampliar para o teu dia a dia pessoal também, né? E como é que tu divide assim? Você faz venda, faz pacote, como é que é teu dia a dia? Chegou sim. na loja, empacota, depois você foca no... Sim. Entendeu? Sim. Então a gente abre a loja às 7h30, né? Tem a Tainara que me ajuda na parte do balcão, ela atende todo mundo ali. A minha parte de começo, a primeira hora do dia, eu cuido das rotinas administrativas, contas, às vezes cobrança, planilhas, toda essa parte administrativa eu faço. Então, a hora que eu finalizo isso dali, eu vou ver as coisas, por exemplo, do Mercado Livre, tudo que eu preciso fazer para despachar nos prazos, que é uma coisa que precisa ser cuidado, né? E, normalmente, na parte da tarde, aí eu tiro o meu momento, então, para fazer esses estudos, porque todo dia eu gosto de estar ali estudando, vendo cursos, fazendo alguma coisa que eu percebo que eu posso engrandecer com isso, e aí acabo tirando tempo para olhar também as redes sociais, o que é novidade, procurar isso, se precisa fazer alguma cotação com um fornecedor, alguma coisa. Então, eu acabo tirando essa parte da tarde, daí para cuidar dessa parte mais
criativa e a parte que eu preciso realmente me dedicar para conseguir chegar onde que eu quero chegar. Perfeito. E a partir da manhã, então, eu tiro ela realmente para cuidar das partes mais burocráticas mesmo, né? De tudo que eu preciso fazer. Legal. A outra pergunta veio da Dani.cobs. Ela perguntou assim, quais foram os maiores desafios da Raimac, principalmente no início? Os maiores desafios, assim, para mim, pessoal, foi essa questão da questão do empreendedorismo mesmo, né? E no sentido de que, imagina, eu era sempre uma pessoa que tinha um salário fixo, né? E aí você abre uma empresa, e ainda mais assim, a gente abriu uma empresa sem ter muito capital de giro nem nada. Então, cada dia era um dia. Cada dia era um dia. Gente, era um desespero total. E aí, quando a gente estava há poucos meses, por exemplo, surgiu a oportunidade da gente comprar o terreno. Então, a gente ainda, né, teve que fazer mais uma prestação. Então, sabe, e assim foi indo. Então, todo dia eu tinha que correr atrás, literalmente, para pagar as contas, né? E esse, para mim, foi o maior desafio, assim, a gente conseguir se ajustar na questão financeira de tudo e do aprendizado mesmo, né? De estar ali no dia a dia aprendendo mesmo, porque para mim foi bem difícil no começo. Mas acho que a difícil grande mesmo. chave é essa, né? De você tinha lá todo dia 5 de cada mês o Sim. dinheiro na conta. Não era dia 5, era todo dia, porque... Não, mas você... antes, quando ele é funcionário. Sim, E aí, sim. a partir do momento que você vira seu patrão, você pode ter todo dia, como você pode não ter. Exatamente. E aí começa, às vezes, até um bom projeto, né? Um bom negócio acaba indo por água abaixo porque você acaba não tendo fôlego suficiente para manter, né? Isso acontece bastante, porque assim, você vê que o pessoal acha que abrir uma empresa logo vai ganhar dinheiro. Não, até a gente entrar menos. E assim, até a gente entrar num ponto de equilíbrio, isso durou quase 4 anos. Eu fiquei trabalhando os primeiros 4 anos assim, só para pegar e reinvestir e pagar conta e reinvestir. Tanto é que até hoje, assim, mas também por isso a gente conseguiu também, hoje a gente tem a nossa sede própria, então, né, conseguiu agora. Hoje em dia a gente já tem um fluxo de caixa, tudo, né, que a gente precisa ter, mas no começo a gente não tinha, a gente abriu assim, realmente, digamos, no susto. Tanto é que nem os primeiros meses eu nem tirava salário, era meu seguro-desemprego, meu salário, por exemplo. E aí depois o meu salário era o quanto eu precisava, e eu tentava tirar o mínimo possível, porque eu não tinha um salário, eu tinha que me virar conforme desse, digamos, se deu, se não deu, não deu, entendeu? E aí, ainda por sorte, eu morava com meus pais na época, então não tinha, né, custos com aluguel, nem nada assim, por exemplo, né? Mas foi desafiador nessa parte, foi bem desafiador. Legal. Para fechar, a última pergunta também da Andréia, ela perguntou assim, o que ou quem te inspira profissionalmente? Legal. Ai, olha, como que eu posso dizer? Hoje, atualmente, eu não tenho uma pessoa que seja muita inspiração. Eu tenho várias pessoas que eu sigo, que eu acho que o trabalho seja legal, né? Nessa área da costura, por exemplo, uma empresa que me inspira muito, por exemplo, é a Veltec. A história da Veltec é muito legal, a do Silvio é muito legal. Então, ver essas transformações e entender essa questão de, né, eles sempre estarem buscando novas tecnologias e tudo, isso eu acho muito bacana. Então, tem algumas empresas que me inspiram nisso. Agora, administradores... eu vou seguindo conteúdos e eu vou vendo, isso aqui agrega para mim, isso daqui não, e dessa forma. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre assim, tento trabalhar muito com essa questão de autoconhecimento, tentar sempre evoluir nesse sentido, né? Porque você precisa... você torna-se empreendedor também, né? Por exemplo, eu era uma menina novinha na época, tinha 20 anos, fui lá jogada lá, e hoje em dia eu posso olhar para trás e falar, não... Hoje eu consigo perceber que sim, que, né? Hoje eu me considero, hoje eu sou empresária, mas eu não conseguia ter esse olhar lá atrás, por exemplo. Então, é um processo que a gente vai passando, né? Vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Ô, Grace, dentro dessa sinceridade que você está demonstrando, essa parceria, tantas famílias que, de fato, elas vêm nessa questão de uma abertura de uma primeira facção,
uma primeira oportunidade de poderem virar um pouquinho o jogo da vida? Porque a gente sabe, tem situações muito Sim. difíceis, né? E, evidentemente, que as pessoas precisam, mais do que nunca, errar menos para poder não se afundar ainda mais em Sim. dívida, enfim. O que você recomendaria dentro desse mercado, então? Seria o ideal, no início, locar uma máquina, já partir para uma compra? E, assim, sendo muito sincera e parceira mesmo, né? Como é que você recomendaria para essas pessoas que estão iniciando? Porque, de novo, um erro ali pode ser fatal e dívidas, enfim. E a gente sabe que quando uma família vai mal financeiramente, a própria desunião da família é o Sim. próximo passo. Exatamente. Né? Então, como é que você recomendaria? O que a pessoa deveria cuidar para quem está começando? Então, assim, tanto é que até a questão que a gente está fazendo hoje, os workshops, é muito por essa questão que a gente percebe, né? Que tem muita gente que começa e, às vezes, eles não têm esse conhecimento. Às vezes, a pessoa quer costurar, mas ela não sabe nem costurar. Então, é buscar realmente, primeiro, esse aprendizado e identificar as suas potencialidades. No que eu sou boa hoje? Se tiver que fazer uma camisa, uma bainha, uma peça, eu sei fazer isso? Se eu não sei, eu preciso primeiro buscar esse conhecimento. Porque assim, a gente vê muita gente que entra no ramo e não conhece, às vezes não consegue nem partir do primeiro ponto. Tem muita gente que tem muita força de vontade e ela vai buscar o conhecimento, ela vai chamar a vizinha, ei, senta aqui do meu lado, me ensina, e beleza, vai prosperar, legal com isso, mas tem muita gente que não. Então, eu penso assim, primeiro de tudo, você tem o conhecimento e o quanto você está disposto para que isso dê certo. Porque sinto muito, você vai abrir um negócio e você não vai ganhar rios de dinheiro num primeiro momento. Você, às vezes, está lá olhando o seu chefe, por exemplo, e fala assim, nossa, ele tá andando com o carro do ano. Mas você viu a trajetória que essa pessoa teve que fazer? Ou a facção do lado de casa que está dando certo. E não é assim, não é instantâneo. Exatamente, né? Não é instantâneo. Isso é uma coisa então, que eu posso... Antes de sequer pensar numa máquina, pensar primeiro em ter esse conhecimento. Hoje eu parto do pressuposto que sim. Você primeiro identificar. Você sabe costurar? Primeira coisa. Eu sei costurar, eu me garanto nisso. Então, beleza. Então, vamos ali para a parte da máquina. O que eu preciso? Porque a máquina e as peças é o de menos, gente. É o de menos. Isso, se você tem serviço, se você se garante no seu serviço, o dinheiro vai entrar para você pagar a prestação da máquina. Sim. Então, a ferramenta ali de trabalho é o de menos. Agora, é o comprometimento e você pensar, nossa, entrou um pedido ali de 1000 peças. Eu vou, né, ter esse conhecimento. Em quanto tempo eu faço isso? Quanto eu tenho de custos? Tanto é que no workshop a gente tem um módulo que a gente conversa sobre custos, que eu apresento para eles. Porque, às vezes, o pessoal está costurando e eles não sabem nem quanto que é a hora deles em casa, trabalhando. Qual é o custo minuto, né? Não, eles não sabem. E a maioria você pode perguntar para pessoas autônomas. Eles não têm esse conhecimento. Isso é tão esse recorte. O Edinho faz uma piada, não precisa citar nomes, nada, mas dá um exemplo, claro. Vai fechar com o que você está falando. Quando um conhecido nosso tentou abrir uma facção. Não, é que ele fazia. Ele era um quarteirizado, né? E aí ele fazia a parte de embalagem. E aí era tão pouco, a gente fez a conta assim, para ele comprar, sei lá, não lembro, era uma bolacha, ele ia ter que fazer 2.000 peças. E 2.000 peças ele fazia, tipo, em 2 dias, assim, 1 dia e meio. Tipo, ele não tinha feito a conta ainda do valor que ele... É que, lógico, quando ele olha uma grande facção, a facção ela ganha 80 mil por mês, mas ela tem lá 40 pessoas, não ele sozinho, fazendo aquele serviço com centavinhos. Então, esse custo dele hora... Ele não tinha feito. E aí ele não... No final do mês ia faltar dinheiro, era óbvio. Ele está muito aliado à demanda. Como ele tem 2.000 peças, isso vai dar um retorno gigantesco. Sim, exatamente. E aí, que nem, por exemplo, entra a questão, por exemplo, hoje da tecnologia das máquinas, né? Tem muita coisa que evoluiu. Tem muita gente ainda trabalhando com máquinas mais antigas e em que uma nova, no final do dia, você conseguiu fazer 100 peças a mais. Dúvida, porque a rapidez da máquina é diferente. Às vezes, que nem hoje em dia já tem esses motores direct drive, que são motores mais eletrônicos, então eles consomem menos energia, podem economizar até 70% de energia em relação ao outro. Às vezes, se eu te perguntar quanto que você gasta de energia, a pessoa não sabe, ela não sabe. Eu vejo isso na prática, quando a gente abre o módulo. Sabe, Grace, assim, às vezes ela sabe costurar, mas o negócio dela não vai para frente por causa disso, da administrativo, de saber custo, de saber...
Eu vou dar um outro exemplo. Nós somos no mercado têxtil aí e me assusta. Uma facção é um negócio. Sim. E as pessoas às vezes não encaram como negócio. Então o dinheiro que entra mistura pessoal e particular e empresa. Então começa a vender bem, começa a costurar bem, troca de carro, compra casa na praia. E aí quando tem um funcionário para sair? Porque às vezes tem funcionário. E aí como é que paga o FGTS? Sim. E aí como é que paga esse seguro? Então, esse tipo de conta tem que ser feita. É Tem uma que empresa. ser. Exato. E assim, isso é um ponto que eu até queria conversar, porque as pessoas não olham um negócio delas como um negócio. Você vê que tem gente que às vezes vai lá e levanta e já vai costurar na máquina de pijama mesmo. Ela nem consegue tomar um café e pensar, não, agora eu vou para minha empresa, porque ela não consegue desassociar. Aí acontece isso. A pessoa acaba misturando todas as rendas. E aí eu sempre falo, tipo, por exemplo, no módulo de curso, quanto você quer ganhar e o quanto você vai ganhar para colocar, né, 13º, seu 13º, para quando você quiser. Você consegue se organizar? Tem muita gente que não consegue se organizar para tirar uma semana de férias, por exemplo. E aí tu vai te estressando, né? Exatamente, e aí você vai se estressando, porque imagina, você está sendo cobrado a todo momento com pressão, e aí às vezes as contas não batem, porque às vezes está trabalhando ali de 6 por meia dúzia e não sabe, sabe? Às vezes, que nem questão, né? E uma coisa que eu bato muito na tecla com o pessoal também, gente, saibam o seu valor, porque assim, às vezes o pessoal vem e fala assim, eu vou te pagar R$1 a peça, mas a minha vizinha faz por 80 centavos, então eu vou lá na minha vizinha, digamos assim. Tem muita gente que aceita ali os 80 centavos, por exemplo, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo também, eles não sabem o valor deles. Então, a partir do momento que eu penso, por que às vezes essa profissão ainda não é tão valorizada? Porque elas não se valorizam, digamos assim. Tudo parte do pressuposto de saber, no mínimo, qual é o teu custo, qual é o teu valor ali para estar costurando aquela peça. E eu sempre penso assim, né, olha como vocês têm que ter honra pela profissão de vocês, porque assim, a pessoa vai casar, o que é a primeira coisa que eles pensam? O vestido da noiva. Quem está envolvida com isso? É uma costureira. Os filhos crescem, vão para a escola. O que precisa? Uniforme, mochila, por exemplo. O que está envolvido? É a costureira que está ali por trás. Olha só, tudo o que vocês estão envolvidos ali e que vocês não se dão conta. E aí acaba que as empresas, a gente sabe que tem os custos, tem tudo, né? Mas a empresa, ela sempre vai com uma beiradinha que ela pode chegar. Se a pessoa falar assim, não, desculpa, eu fiz as contas e por R$1 eu não consigo, mas se você puder me pagar R$1,10, muito provavelmente que essa pessoa também vai fazer os custos dela e vai falar, não, essa pessoa vale R$1,10, porque não vai ter fuste, não vai voltar pedido, eu sei que vai estar bem costurado, não vou me incomodar. No prazo. Exatamente, mas isso tudo demanda conhecimento, né? Aí entra a questão do conhecimento, porque para você evitar fustes, você precisa ter o conhecimento e saber costurar bem. Se você quer fazer mais peças por dia, você tem que ter uma ferramenta, uma máquina de costura, acessórios que te possibilitem, no final do dia, costurar esse tanto a mais. Perfeito. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, R$5.000 é muito caro uma máquina. Porque tem gente que tem sabe, mas porque não tem o conhecimento. Aí eu explico, olha, às vezes, quanto que é a sua conta de energia? Dá R$1.000. Se você colocar, talvez, essa máquina aqui, pode ser que ela te diminua até 70%. Algum custo ali, né, do rateio ali, né? Isso, né? Às vezes vai te economizar R$100 de energia. Esses R$100, você, em vez de estar comprando uma máquina mais antiga, você pode estar colocando em cima, parcela pela Via Cred, a nossa mãe Via Cred ali, 48 vezes, dá o valor, sabe? Fica legal para trabalhar, mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. A nossa mãe, eu digo que somos irmãos, também sempre foi costureira. Muitos anos já que não é mais, a nossa mãe também está aposentada, mas trabalhou muitos anos na Teca, inclusive, foi chefe de facção e toda essa parte. Então, assim, me traz um sentimento muito positivo. Sim. Mas duas imagens, particularmente aqui, que me traz um pouquinho de negativo. E aí, queria lembrar aqui, nós acabamos de passar pelo Dia da Costureira. Sim. Né? Um abraço aí às costureiras. Dia 25 de maio, Dia das Costureiras. Mas o Edinho estava junto, inclusive, comigo. Lá no município de Saudades, no oeste do estado, quando a gente viu num grande barracão lá, sendo costurada a camisa do Palmeiras. O Palmeiras, esse time famoso e tal, que uma camisa dessa você vai comprar na loja hoje por um valor de R$350, mais ou menos, que é muito mais caro que uma camisa de marca qualquer, muitas vezes.
e pessoas simples costurando. Lembra um barracão Sim, enorme? sim. Ou seja, me perdoe a palavra, mas essa prostituição, às vezes, até desses valores. Porque quem vai comprar uma camisa dessa acha que o processo é todo maravilhoso. Sim. E o trabalho essencial está sendo feito por pessoas bastante simples, que talvez estão ganhando uma mixaria para fazer aquele processo dessa camisa que vai ter um valor exorbitante na loja e é muito bem vendida. Sim. E uma segunda cena que me marca, Edinho, uma vez visitando aqui em Blumenau, estava com o Gilson, inclusive o Edinho conhece, um amigo nosso em comum, o Sheila também conhece, e fui numa casa de uma pessoa bastante simples e ela estava costurando naquele momento, era o momento da pandemia, as máscaras da Havaianas. Que eles começaram a vender meio que por acaso e deu muito certo. Cara, essa mulher tinha a sala da casa mais lotada e a mulherzinha lá costurando, tinha que dar conta daquilo tudo ali. Tu via um trabalho exaustivo, absurdo, talvez uma jornada de 10, 12 horas por dia para poder dar conta. E quem comprar máscara, nem imagina o que passa por trás disso. Exatamente. Uma máscara belíssima, inclusive, com a marca Havaianas, mas feita numa residência extremamente simples aqui em Blumenau. Sim. E esse é o papel valoroso das costureiras. Exatamente. E elas entenderem que sim, é um negócio próprio delas, elas terem orgulho da profissão delas, porque, gente, hoje uma pessoa nova que vai entrar numa costura, ela tem grande potencial. Não é uma profissão que Mas é tá das cada vez nossas mais mães. difícil, né? Então é isso que tá, mas é porque o pessoal às vezes desassocia, eles não conseguem enxergar valor naquilo, entende? E tem muito valor. A gente precisa. Imagina se não tiver costureiras, pessoas do ramo, aonde que a gente vai parar? Aí acontece, por exemplo, essas coisas, né? Que hoje em dia existe muita importação, né? Sim. Só que vai pegar uma roupa de fora e às vezes vai pegar uma roupa costurada aqui. É muito diferente. Não Que tem trabalho como. essencial, né? Quer dizer, imagina, olha, costurar uma... Eu só dei um exemplo de Sim. tantos que a gente poderia, mas a camisa do Palmeiras. Olha a perfeição que tem que ter, como a Adidas deve cobrar, inclusive, a peça que foi mal costurada já é Sim. rejeitada, já não vai... A pessoa está perdendo com aquilo, inclusive. Exatamente. A máscara da Havaianas e tantas outras situações que são feitas muitas vezes na residência da pessoa. E tu vê até essa questão, você comentando das máscaras, né? Na pandemia, quem é da área vai se lembrar. Teve muita gente que estava de cabelo para cima, porque pensa, né? Sim. Tinha que ficar em casa, não poderia trabalhar e tal. E disso, a gente acabou vendendo tantas máquinas, porque teve muita gente que começou a empreender justamente por causa disso. Porque o que acontecia? Naquela coisa doida toda que estava, era máscara atrás de máscara, e ainda assim veio licitação com aqueles macacões para hospitais, né? Então, para a área da saúde. Então, assim, a partir de uma tragédia, ainda aconteceu a oportunidade de muita gente conseguir um trabalho, conseguir fazer isso em casa, de prosperar, porque eu vi muita gente ganhar dinheiro também, literalmente, com isso, sabe? E às vezes a gente enxergar essas oportunidades, entende? Mas tem muita gente que está limitada só aquilo, acha que só é uma coisa, mas na realidade não é. Olha tudo que envolve. Às vezes, que nem esses dias eu fui no encontro, né, de mulheres e empreendedoras, e estava aquela mesa posta, né? Aquela delicadeza toda dos detalhes. Quem é que fez aquilo lá? Foi uma costureira, entende? Que nem a gente estava citando, a vestimenta que a gente está hoje aqui, né? Tem a mãozinha ali de uma costureira, de uma modelista, de toda uma empresa que, né, para desenvolver, para a gente estar bem vestido. E olha o valor que isso tem. Exatamente. Ô Grace, até minha última pergunta, tu comentou ali da Mãe Via Cred, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses modelos de financiamento que tu tem lá na loja para o pequeno empresário, né? Quais são? É só pela Via Cred? Tem outros bancos? Faz direto pela loja? Enfim... Então, a forma que a gente financia, né? Tem pela Via Cred, 48 vezes a gente consegue financiar com eles. Atualmente, a gente está fazendo vendas também através do FGTS, que a pessoa pode, através do pessoal que tem a nossa maquininha de cartão, eles fazem todo o cadastro. Então, se você tem um FGTS lá disponível, você pode retirar e pagar sua máquina também com isso, com um valor que já é próprio dela, não precisa nem pegar nenhum financiamento. O FGTS que ela possui, ela faz ela a já compra. consegue fazer a compra da máquina. Pela loja, eu consigo parcelar até 12 vezes no cartão. E à vista a gente consegue aquele descontão, né? Tá Tem bom. essas Qualquer opções negócio, também. né? Fazendo qualquer negócio. Qualquer Pegamos negócio, sua muito máquina bom. na troca, pegar uma máquina
nova, a gente pega a sua também na troca, dá como entrada, às vezes parcela o restante, fica bem legal, fica bem bacana. E nessa linha do estilo, a gente está falando aqui de boas dicas, enfim, você fala muito do workshop o tempo todo. Como é que é esse workshop? Onde é que vocês realizam? Como é que participa? Como é que funciona isso? Esse workshop a gente faz uma vez por mês. Então, nós temos 2 professores, um que já é professor mesmo de máquinas de costura, de cursos de máquinas, e o meu pai... Para costurar. Não para ensinar a costurar, para fazer como que eu posso dizer? Para consertos de máquina. Okay. Não é para costura. Para costura, tem quem escolas. Quer ser um técnico para. Não exatamente para quem quer ser um técnico, mas para quem? Para essa pessoa que trabalha em casa, começar a diminuir os custos dela, por exemplo, chamando um mecânico. Ela faz pequenas manutenções. Ela faz pequenas, porque assim, o que a gente vê que acontece muito, né? E aí entra a questão do conhecimento. Essa questão assim, às vezes a gente já chegou lá e era só agulha virada na máquina. E é óbvio que a máquina não vai costurar se a agulha está virada. Então, às vezes, a pessoa não tem... É aquele óbvio que precisa ser dito. Os primeiros socorros ali. Os primeiros socorros, exatamente. Aquele óbvio que ninguém não faz. Perfeito. Exatamente. E além dela gastar desnecessariamente, né? Exatamente, porque às vezes, imagina, hoje você vai chamar um mecânico, você vai estar pagando ali entre 100 e 150 reais o valor. Às vezes... E já aconteceu, gente. E às vezes assim, até é ruim pra gente, porque a gente não sabe nem como cobrar uma situação dessa, por exemplo. Eu falo, infelizmente, esse é o preço, porque pela deslocação e depois por esse teu aprendizado, porque a gente vai lá e ensina para a pessoa daí, não, tem que olhar as agulhas aqui, tem mais alguma coisa para fazer, a gente já dá uma olhadinha aí, né? Às vezes tem gente que contrata os nossos serviços só para ele ir lá e mostrar para elas mesmas, como que arruma isso, como que arruma aquilo, entende? Então a gente trouxe isso para dentro da nossa empresa. Perfeito. Porque, imagina, o meu pai com 40 anos de profissão, eu falei, pai, olha só, você é uma mina de conhecimento, né? Então, vamos aproveitar tudo isso que tu tens para passar, aí a gente faz essas aulas de forma prática. Perfeito. A gente coloca as máquinas lá, monta o grupo de pessoas e aí a gente passa pelas máquinas mais tradicionais, que são a over, a reta e uma cobertura. Então, normalmente, para abrir uma confecção, no mínimo, você precisa dessas 3 máquinas para conseguir costurar uma peça inteira, então, né? pai que leciona daí? Sim. Perfeito. Ele e mais uma outra pessoa. Perfeito. E aí, depois, como eu sou formada em administração, pós-graduada nisso, aí eu dou a área dos custos também. Sim. Então, a gente começa fazendo um alongamento, porque a gente pensa que a saúde também, o bem-estar da pessoa em primeiro lugar. Porque é isso, eu falo para elas, gente, vamos alongar, vamos se preparar para trabalhar, porque isso é fundamental, não é acordar e ir lá quase morrendo, né, para trabalhar. Vamos se alongar, vamos, né, olhar aquilo lá com positividade. Então, beleza, vamos se arrumar para ir trabalhar, vamos se arrumar para trabalhar. Beleza, então vamos lá, vamos executar, aí fazemos tudo isso, né, que precisa ser mostrado ali para elas, e depois aí eu entro com a parte dos custos, para elas terem essa noção da valorização delas, da questão dos custos, de quanto que o valor da hora dela, os custos fixos, os custos variáveis, coloco o planilho, isso tudo, a gente tem um material que a gente entrega para elas, e aí a gente faz isso sempre numa manhã, normalmente nos sábados de manhã. Então, realmente é voltado às costureiras, né? Costureiras. E tem algum custo isso? Como é que funciona? Sim, o valor daí é R$249 para participar desse workshop. E aí um dia só? É um dia só, isso. E depois a gente dá todo o suporte, né? Então a gente tem um grupo que faz muita troca de network, né? Porque eu sempre falo assim, vocês também precisam se ajudar, porque às vezes eu não tenho esse conhecimento, mas joga lá no grupo, alguém vai saber te responder. Eu tô com um problema na máquina, que às vezes eu não tô conseguindo sozinha resolver. Joga lá no grupo que eu tenho mecânicos que são especializados, eles já estão ali respondendo na hora para você. Legal. Então a gente dá todo esse suporte depois que daí... Perfeito. E quantas edições vocês já conseguiram realizar? A gente já fez... agora vai ser a 3ª edição. 3ª edição. É bem recente esse projeto. A gente começou agora 2 meses atrás. Bacana. Que surgiu a ideia, mensal, né? A frequência daí. As mensal. turmas abrem mensalmente. Isso, todo mês. Legal. E quantos alunos deu na turma, geralmente? Normalmente dá entre 6 e 8 pessoas. Legal. Fica bem focado para exatamente. Até porque, assim, até porque a gente estabeleceu esse número para conseguir dar atenção para todo mundo. Porque, assim, eu sempre falo, tragam
as suas peças, o que vocês têm dificuldade, porque é para ser uma coisa que é prática mesmo. Não, eu tenho dificuldade, as pessoas vão se lembrar. Agora que está chegando o inverno, tem aqueles casacos de pelinho, né? Que toda mulher adora, que é quentinho. Gente, aquilo é uma dificuldade para costurar. Aí eu falo, trazem as dificuldades para vocês, que a gente vai desmistificar isso na máquina de costura e vai estar todo mundo ali aprendendo. A hora que surgir aquilo lá, você perde menos tempo, porque aí você já sabe fazer, você sabe regular sua máquina para fazer uma coisa com qualidade e poder desenvolver um trabalho bem legal em cima disso. Daí, né? E quem tem interesse, então, como é que faz para se inscrever, Grace? Então, aí a gente tem as vagas, eu sempre coloco no Instagram, o nosso Instagram é @raimac.máquinas, então você pode seguir a gente nas redes sociais e através de lá tem o link para fazer a inscrição, ou no nosso WhatsApp. Pode falar o número? Por favor. É 47 91 35 24 25, ou através do WhatsApp, ou às vezes liga lá na loja, ou comparecer lá também para fazer a inscrição. É bem simples de fazer a inscrição. Legal. E essa ideia partiu de onde? Quem é que elaborou essa ideia de fazer Foi sua mesmo? Foi, porque o que é aquilo que eu estava comentando com vocês? Eu tenho muita dificuldade hoje de achar mecânicos de máquina de costura. Então, a partir da dificuldade que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu falei, nossa, eu tenho uma mina de conhecimento, eu conheço várias pessoas que têm muito conhecimento na área, então eu vou usar esse conhecimento para a gente poder transformar a realidade desse pessoal. Eles vão acabar não tendo que chamar tantas vezes mecânico, né? Porque eles já vão ter algum conhecimento e assim todo mundo... Porque assim, a gente sabe o quanto é sofrido para uma pessoa autônoma. Uma hora de mecânico é quantas peças que essa pessoa precisa costurar para tirar uma hora de assistência. Isso quando é só assistência. E se quebra uma máquina, às vezes com manutenção preventiva, você consegue adiar esse problema, Por usar digamos. errado, às vezes você acelera a manutenção. Exatamente. Então, é importante ter essa visão também desse primeiro socorro para poder corrigir Isso, sozinha, né? Exatamente. Em relação às marcas de máquinas, vocês trabalham com as principais do mercado? Alguma exclusiva? Como é que funciona isso? Sim, a gente trabalha com a linha da Jack, que é a nossa campeã de vendas, né? Hoje ela tem o melhor custo-benefício, é uma máquina ótima mesmo, de verdade. A gente chinesa, se eu não me engano, né? Elas, hoje em dia, são todas chinesas. Antigamente existiam, por isso que até acabava se tornando tão caro, né? Porque antigamente existiam as máquinas alemãs, italianas, e elas eram maravilhosas, mas hoje elas até existem ainda. Só que você vai comprar, é uma Ferrari ali no meio. Não tem um custo-benefício atrativo. Não. Exatamente. Por exemplo, uma máquina popular, onde o custo-benefício dela, por exemplo, hoje que a gente trabalha da Jack, é muito bom. Por exemplo, uma overlock, você vai pagar 3, 4 mil. Uma dessa, que é italiana, alemã, você vai pagar, às vezes, 10, 11 mil. É muita diferença. E aí entra a questão dos custos. Às vezes vai valer a pena para a empresa, porque é uma máquina... Só que até onde? Sendo que, hoje em dia, a tecnologia ela avança muito rápido. Então, se você tem uma máquina que você comprou há 2, 3 anos, por exemplo, que nem é considerada tão antiga assim, 2 anos, né? Hoje já tem muita coisa além. Então, a tecnologia ela está avançando. Você vê que hoje tem máquinas que falam todas as funções. Antes, né, tinha reta eletrônica. Meu Deus, para mexer naquele painel, o que é esses botões? Hoje em dia, você aperta, o painel já fala para você o que você está apertando. Então, você já sabe, cada vez eles vão aprimorando cada vez mais. E tu ganha produtividade e economiza muitas vezes recursos, como a energia, Exatamente. como tu comentou. Então, Sim. talvez nem é tão interessante assim ficar com uma máquina tanto tempo. Não. Você perde dinheiro. Porque, assim, cada vez a gente, né, que nem a gente já tá... Eu tô há 14 anos nesse mercado, eu já vejo tanto de evolução que teve. Então, por exemplo, você vai pegar uma costureira, as mães de vocês, ou uma pessoa que já tá, né, que trabalhou na Teca, pergunta para elas como que era trabalhar na Teca naquela época lá com os recursos que elas tinham, sabe? Então é muito diferente. Máquinas no pedal, inclusive. Né? Sim, tinha máquinas antigamente que era no pedal. Se você vê, máquinas às vezes pesadas, precisava 3, 4 pessoas para levar, para carregar uma máquina. Exatamente. Hoje em dia já avançou muito, né, nesse sentido. Legal, Edinho. É uma aula, literalmente. Grace, para fechar, eu queria só te fazer uma última pergunta. O que você vê daqui para frente da tua empresa? Né? Uma empresa, de novo, familiar, que eu acho que está servindo de exemplo para tantas pessoas que estão nos assistindo, num segmento que é tão importante para a nossa região e toda.
Qual é o planejamento daqui por diante? Agora, então, entrando no comércio eletrônico, como é que Sim. você vê? Teu papai daqui a pouquinho se aposenta. Ai, olha, Como é que você vê isso aí, a tua vida profissional dentro da empresa? na realidade eu vejo lá, meu papai é aposentado e 100 anos ali do meu ladinho ainda. Todos os dias juntos, aham. Mas eu penso que é isso, a gente tentar inovar cada vez mais, porque eu penso que essa é a chave, né? Não dá para ficar, a gente não pode tratar os dias atuais como daqui a 10 anos, os nossos futuros 10 anos. Olha quanta coisa que já vai mudar. Então, a gente precisa cada vez mais estar preparado para tudo isso que está por vir. Então, eu penso que é conhecimento mesmo. Você precisa se aprimorar nessa situação para daí conseguir tomar boas ações para as coisas funcionarem, né? A pessoa que fica muito tempo parada naquilo, infelizmente, tem as partes boas, porque é bom também, às vezes, ser conservador, entende? É bom também você ter essa segurança, mas, às vezes, você também precisa ser mais ativo para conseguir também acompanhar o mercado, né? E isso se dá através do conhecimento. Hoje é a principal ferramenta. Tem muitas coisas que, às vezes, eu deixo de investir, mas em conhecimento eu estou toda hora ali. Tainara, vamos para um curso. Eu estou fazendo muito, sabe? Aí a gente volta em torno de workshops hoje. Eu não sei se tem outras pessoas que fazem isso. Eu acredito que não. Então, tudo porque eu penso que, através do conhecimento, você consegue transformar pessoas. Perfeito. Grace, para fechar definitivamente mesmo, eu percebo claramente a inspiração da tua mãe, que é costureira, mas principalmente do teu pai, que foi quem mudou a tua vida, quem te traz exatamente uma nova função, uma área que você nem imaginava atuar. Sim. Hoje você é uma empreendedora, uma empresária e provavelmente vai estar aí herdando esse negócio e tocando adiante. Se teu pai estivesse aqui na tua frente, o que você falaria a ele? Até vou me emocionar, gente. Eu não saberia nem o que dizer para ele, porque ele realmente transformou a minha vida. Tipo, eu sou outra pessoa graças a ele. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso e de ter ele como um modelo que me inspira. Eu acho que essa é a resposta para aquela pergunta que você me perguntou, né? Quem é a pessoa que te inspira? Hoje é o meu pai que me inspira. Ele é o meu principal mentor. A base dele é a minha principal base hoje, né? Então, ele é inspiração para mim. Fantástico, Nedinho. Muito legal. A gente se arrepia porque isso é o verdadeiro sentimento, mostra a união de uma família e de uma empresa que está aí prestando belo serviço. As palavras delas são claras, coesas. Não só a questão da venda, mas a questão de auxiliar as pessoas, de poder propiciar o melhor, de poder ter caráter nas coisas, né? Eu acho que são as heranças que teu papai te transmite provavelmente todos os dias, né, Grace? Exatamente, porque, assim, é muito fácil hoje você vender uma peça, pensar só em lucrar, é muito fácil você vender. Não é difícil, digamos assim. Só que, às vezes, eu vou estar vendendo alguma coisa sem aquele propósito, sabendo que aquilo lá não vai auxiliar aquela pessoa, que aquilo lá não é a coisa certa, a ferramenta certa. Às vezes, o pessoal vai lá e a gente só fala, em vez de fazer isso, economiza teu dinheiro hoje com isso. Você pode fazer dessa e dessa e dessa maneira. Daqui a pouco, quando ela tiver um problema, ela vai lá de novo, entende? Tem uma confiança, Exatamente. Né? E, às vezes, eu vou vender uma peça de R$200 para ela e ela vai comprar porque ela sabe que aquilo que a gente está passando é o que é o correto. A gente sempre tenta partir desse pressuposto. Eu não quero passar perna em ninguém, eu não quero ficar tirando vantagens, apesar de que a gente sim precisa de dinheiro para pagar as contas, para conseguir, né? Mas a gente tenta ter esse bom senso de tratar as pessoas como pessoas também, né? Não são máquinas só de produção. A gente precisa ter esse olhar também um pouco humanizado para isso, né? E com esse jeito, Edinho, daí eles acabam praticando, por outro lado, uma das coisas que as empresas mais buscam, viu, Sheila? Que é a fidelização. Sim. Porque é dessa forma que fideliza o verdadeiro cliente, porque Sim. sente uma parceria verdadeira. Por que ela vai ficar rastreando o mercado se ela sabe que ali há a honestidade, a transparência, a ética? Sim. Então, eu vou poupar meu tempo também e vou acreditar naquele que me ajuda. Então, essa é a relação correta de mercado. Muito bom. Acho que foi uma verdadeira aula, né? Porque, de fato, a vida como ela é no empreendedorismo, então, desde as dores do começo, né, até as dificuldades do dia a dia e os louros também, mas principalmente acho que a grande lição é esse ecossistema que a Raimac está tentando fomentar por meio do seu workshop, trazendo para as costureiras conhecimento, trazendo credibilidade e confiança. E aí é um ecossistema que as costureiras vão crescer
e vão precisar mais da Highmark. Então, de fato, é fazer o bem que o bem volta, né? Então, perfeito mesmo, uma verdadeira aula. Agradecer a Melhores Imóveis, né? Melhores Imóveis pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. É isso, Sheila? É isso aí. Lembrar também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no Topo Podcast e nas plataformas do YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio, nós estamos lá também com o Topo Podcast. A gente sempre pede que você curta, compartilhe com seus amigos, transmita no Topo para quem você gosta, para levar informação, compartilhar esse conhecimento que a gente adquire aqui junto com os nossos convidados, poder espalhar aí para todo mundo. Estender meu agradecimento à Grace também, que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio, né, Manzinho? É isso. Grace, que Papai do Céu possa te abençoar e iluminar, que vocês possam Todos continuar nós. nessa linda missão. É nítido essa passagem do teu papai, de todo o conhecimento, de toda a história, depositando na filha essa confiança e esses valores juntos ao mesmo tempo. E você abraçando, as tuas palavras chegam a nos arrepiar, porque eu acho que esse é o verdadeiro sentimento de família. E é provado que dá para fazer negócios também dessa forma, que dá para conciliar, né? Então, de novo aqui, um belo exemplo para tantas famílias que, às vezes, até pela questão dos negócios, acabam deixando de ser família. Sim. Né? E ficam marcas para o resto da vida. Eu penso né? que se cada um colocar no seu lugar, tudo vai dar certo. Eu acho que isso é muito inspirador, sabe? Então, Exatamente. para agradecer a tua Sim. presença aqui conosco e Eu que desejar agradeço. mais e mais sucesso. Obrigada a todos nós. Obrigada. Maravilha, é isso. Isso é o No Topo. Que a gente possa ser transparente, ético, mostrar as verdadeiras relações, mostrar o sucesso dos negócios, mas também o que acontece no dia a dia, o que acontece, essa escalada do sucesso, e para mostrar exatamente que nem tudo sempre são flores. Temos várias variáveis nesse meio, mas tendo caráter acima de tudo, você tendo dignidade, você consegue vencer sim e mostra que é possível para todos. Então, que se inspire. Estejamos juntos, estejamos no topo e dessa forma que possamos fazer cada vez uma sociedade mais fraterna e de fato verdadeira. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Até lá.